Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Mate. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre a classificação de uma progressão aritmética. E, além disso, a gente vai falar sobre a média aritmética de uma PA, certo? De termos de uma PA. Então, se você interessou por este assunto, fica comigo e vamos lá. Então, a PA ela pode ser classificada de três formas. Então, uma PA ela vai ser crescente se o, a razão dela, seja a constante, a razão da PA for maior do que zero, ou seja, a razão da progressão aritmética. Ela vai ser decrescente se essa razão for menor do que zero. E ela vai ser constante se essa razão for igual a zero. Certo? Então, essas são as três formas de classificação de uma PA. Ela é crescente se a razão for positiva. Ela é decrescente se a razão for negativa. E ela é constante se a razão for igual a zero. Então, desta forma, olhando os exemplos anteriores, essa PA, vamos olhar a PA dos exemplos anteriores. A primeira seria uma PA crescente, porque a razão é maior do que zero, então ela é crescente. A segunda é a razão é menor do que zero, então ela é decrescente. A terceira, olha, a razão deu igual a zero, então é uma PA constante. A quarta, ó, quarta sequência aqui, é uma PA onde a razão deu maior do que zero, então ela é crescente. A última PA aqui, olha, a razão deu menos meio, então é menor do que zero. Deu uma razão negativa, então ela é decrescente. Certo? Então, todas as vezes que a razão for positiva, a PA é crescente. Quando a razão for negativa, ou seja, um valor negativo, é decrescente. E se for igual a zero, é constante. Agora, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a média aritmética entre dois termos numa sequência. Numa PA. Então, para isso, como que eu vou fazer? A gente sabe que, pela definição de sequência, que o termo AJ é igual. O termo AJ menos 1, né? Mais uma constante, certo? Que é a razão. E que o termo AJ mais 1 é igual o termo anterior, que é AJ mais uma constante, certo? Desta forma, ó, se eu subtrair os dois termos aqui, ó, então, a subtração aqui, eu obtenho que AJ menos AJ mais 1 é igual a AJ menos 1 menos AJ. Ó, R menos R vai dar zero. Colocando AJ dos dois lados, ó, e vai ficar AJ mais, colocando esse AJ do outro lado, vai ficar AJ mais AJ, e aqui vai ficar AJ menos 1 mais AJ mais 1. Então, a gente chega aqui, 2AJ é igual a J menos 1 mais AJ mais 1. Então,
a J é igual a J menos 1 mais a J mais 1 dividido por 2. Isso daqui, ó, a gente chama de média aritmética entre os termos anterior e o posterior. Então, por exemplo, o A3, a média aritmética dele vai ser, ó, termo A2 mais A4 dividido por 2, certo? Dessa forma, por exemplo, A10 vai ser o termo 10 vai ser o A9 mais o termo A11, A11, que é o 11º termo, dividido por 2, certo? Então, nada melhor do que ver um exemplo sobre isso para entender. Vamos lá. Então, esse exemplo aqui a gente vai achar a média aritmética entre os termos posterior e o anterior. Então, segundo termo aqui, ó, a média aritmética dele vai ser, ó, 2 mais 8 dividido por 2. Olha, quando eu pego 2 mais 8, dá 10. Dividido por 2 dá o segundo termo. Ó, o terceiro termo é 5 mais 11 dividido por 2, ó. Isso daqui vai dar 16, dividido por 2 dá 8. Então, ó, o terceiro termo ele é obtido pelo segundo mais o quarto dividido por 2. O quarto termo ele é obtido pelo terceiro termo mais o quinto termo dividido por 2, certo? O quinto termo, que é o 14, ele é obtido pelo quarto termo mais o sexto termo dividido por 2, certo? Então, a gente obtém a partir do segundo termo da sequência, a gente obtém qualquer termo usando o anterior mais o posterior dele dividido por 2, certo? Então, essa foi a aula sobre classificação de PA e média de aritmética. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!